Olá, boa tarde. Meu nome é Alexandre Ferreira Oliveira, sou presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e sou professor associado 2 da Universidade Federal de Juiz de Fora da disciplina de Oncologia. Gostaria de agradecer o convite da diretoria do Oncoguia, na presença da sua presidente, Luciana Holtz, minha amiga, para falar um pouco sobre o impacto da pandemia nas cirurgias oncológicas, o que pode ser feito e o que foi feito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Segundo os dados do INCA, em 2020, estimavam-se que 625 mil novos casos seriam diagnosticados de neoplasia maligna, excluindo as recidivas, os pacientes que recidivavam e tinham que ser tratados. Ainda assim, 200 mil brasileiros não foram diagnosticados com câncer devido à falta de exames, dados da Sociedade Brasileira de Patologia e Radiologia. Neste cenário, a SBCO, o que ela fez? Ela começou a se mobilizar para formalizar e facilitar o acesso à saúde desses pacientes, já prevendo um caos que aconteceu em outros países, com os pacientes oncológicos, por meio de atualizações periódicas a todos os seus membros, que esse repassasse a população e facilitasse o atendimento desses pacientes, publicando vários trabalhos falando sobre o risco da Covid-19, o paciente ser submetido à cirurgia, mas falando a importância de não interrupção da cirurgia, falando a questão, o que estava acontecendo em termos de Covid-19 e câncer no Brasil, o que nós podíamos melhorar, o que nós devíamos fazer em relação ao sistema. Procuramos nos aproximar das instituições governamentais, Ministério da Saúde, Anvisa, Instituto Nacional do Câncer, para viabilizar e minimizar o que aconteceu, na verdade, que foi um retardo no diagnóstico, muitos pacientes não fizeram rastreamento, eu vou falar isso mais na frente. Então, as notas técnicas de orientações de prevenção e controle de infecção de coronavírus intra-hospitalar tiveram sempre a participação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, desde o início da pandemia. Em 16 de março de 2020, lançamos nosso primeiro boletim, um boletim separado só sobre a epidemia de Covid, falando sobre a suspensão de cirurgias eletivas, manutenção de cirurgias que não permitissem um atraso maior do que 2 meses sem ter a chance de cura, avaliar a possibilidade de tratamentos não cirúrgicos em casos de menor gravidade, e lembramos que a pandemia era algo de novo e que essas orientações poderiam mudar em 24 horas. Não chegou a mudar em 24 horas, mas às vezes em 2, 3 dias nós víamos com outras orientações, isso de acordo com o entendimento da pandemia e também do que acontecia em relação ao andamento da pandemia em diversas regiões do país. Às vezes, mesmo dentro de uma região, dentro do mesmo estado, nós tínhamos cenários diferentes e tínhamos que orientar. Então, a suspensão imediata de consultas foi orientada para pacientes assintomáticos, mas logo depois, com o decorrer da pandemia, nós vimos que isso ia adentrar o ano e que esses pacientes tinham que fazer, por exemplo, seus exames de rastreamento. Orientamos em relação aos pacientes que procurassem frequentar os ambulatórios só em situações estritamente necessárias, e logo depois nós evoluímos para os controles, os pacientes não podiam ficar sem controles, mas no primeiro momento, tentando melhorar a questão das consultas por telemedicina, por videoconferência, na medida do possível, e se esse paciente tivesse comparecido ao hospital, não levassem muitos acompanhantes, no máximo um, ou fossem sozinhos, Porque procuramos nos informar com colegas de outros países que estavam numa fase diferente da pandemia. Não sei se vocês lembram, a pandemia estava mais avançada na América do Norte, muito mais avançada na Europa, e com isso eles passaram por tudo isso, colegas cirurgiões oncológicos de outros países. Fizemos uma live que era composta por nós, brasileiros, e mais 4 colegas, e foi muito importante para a gente. Essa live foi em 30 de março, logo no início que a pandemia se instalou aqui no Brasil, e foi muito importante porque nós conseguimos orientar e nos precaver e darmos alguns passos importantes, principalmente a necessidade de continuidade do paciente. Isso foi ponto crucial em todas as conversas. Esses pacientes tinham que ter que ser criados corredores, que nós chamamos de vias livres, num primeiro momento, para que esses pacientes continuassem a ser tratados, E depois mudamos isso para vias protegidas, criamos um documento que foi encaminhado ao Ministério da Saúde, adotado por muitas instituições privadas, onde, às vezes, mesmo dentro do mesmo hospital que atendia a Covid, criássemos corredores de vias protegidas. Não vou falar que é livres, que livre significa que a paciente tinha 100% de chance de não ser contaminado por Covid. Não, mas a gente minimizou muito isso e viabilizamos que as cirurgias oncológicas teriam que acontecer, e muitos desses hospitais mudaram a conduta, muitas dessas cidades protegeram, reservaram hospitais para que se atendia apenas pacientes com câncer. Foi o que aconteceu na Itália, aconteceu tardiamente nos Estados Unidos e estava acontecendo em Portugal naquele momento.
Eu vou passar um vídeo, desculpa estar em inglês, mas foi um vídeo nosso, nacional, mas que The diagnosis of a cancer is hard, SSO pediu even harder now autorização during this para epidemic. replicar em Hospitals can be overloaded with corona cases, em todos os making Estados cancer Unidos. treatment difficult. We need to keep some Falando da cancer centers importância COVID-free as long as possible. COVID-free centers are da necessary to não avoid the collapse of cancer interrompição do care, tratamento. providing a safe environment for those patients. Also, COVID-free hospitals can save protection equipments for other hospitals. COVID-free cancer centers have to organize screening to select patients who have tumors of good prognosis and can wait 2 or 3 months to start treatment. It protects these patients of getting infected, also saves equipment and room for others. On the other hand, patients with aggressive tumors need to start or continue their treatment. They can't wait. Keep up the good work. Desculpe que essa versão que foi encaminhada para a sociedade americana a pedido deles, que eles acharam muito interessante esse vídeo, vincularam também em todos os Estados Unidos, falando da importância do diagnóstico, não interromper o diagnóstico, não interromper as cirurgias oncológicas. Criamos uma tabela, né, que viabilizou, dividimos a cirurgia em baixo risco, médio risco, alto risco, que é cirurgias com risco de aerossol, que é principalmente a cirurgia videolaparoscópica, falando da importância, o que teria que ser feito de acordo com a região de alta prevalência, de baixa prevalência, né, ou de média prevalência. Isso tudo foi muito importante em relação a orientar nossos médicos que ficavam com medo, às vezes, de operar o paciente e esses pacientes virem a falecer, né, ou serem contaminados no hospital, ou entrar com Covid e contaminar esses hospitais, que muitas vezes eram hospitais de câncer, que a gente chamou de hospitais protegidos, né, na medida do possível, lógico, do andamento da pandemia em cada cidade. Né? A gente sabe que, por exemplo, a gente tem um gap muito grande no sistema público de saúde, sistema suplementar, né? E nós não podíamos parar, apenas falar, nós vamos resolver tudo depois da pandemia. Não, nós criamos um grupo de trabalho, é a terceira vez que a gente cria esse grupo de trabalho junto ao Ministério. A primeira reunião foi 30/7. Fizemos proposta de mudança em procedimentos existentes, melhoramos cerca de 40 procedimentos quanto à sua aplicabilidade e incorporação de materiais no SUS. Né? Estamos no processo de tentativa de incorporação da hipertermoquimioterapia no SUS para pseudomixoma mesotelioma não sarcomatoide, que foi aprovado na Conitec em março de 2020. Né? Teoricamente, teria que ser incorporado ao SUS até setembro de 2020, teria 180 dias para incorporar, mas nós estamos ainda trabalhando nessa comissão para incorporação. Criamos novos códigos que devem ser publicados por agora, códigos esses que são cirurgias que eram realizadas, mas que não tinham na tabela do SUS, para viabilizar que elas fossem realizadas dentro, principalmente, dos UNACONs e dos CACONs. Isso foi tão importante que chamou a atenção também da sociedade americana, que ajudou com cartas e foi muito importante. É mais uma instituição que ajudou na incorporação, na tentativa de incorporar esse procedimento dentro do Sistema Único de Saúde. A incorporação da cirurgia minimamente invasiva no SUS, nós temos trabalhado esse tempo todo, né? Nós estamos na reta final, agora de apresentação na Conitec, tentamos incorporar pelo menos 7 procedimentos, a esterectomia, videolaparoscópia, a self-injectomia, a pancreatectomia, a colectomia, a gastrectomia, a esofagectomia e uma biópsia por vídeo. Caiam de costa, né? Um paciente do Sistema Único de Saúde, para você fazer uma biópsia, um estadiamento, no caso do câncer avançado, ele tem que ser submetido a uma cirurgia aberta, de barriga aberta, que a gente chama. Né? Isso é um absurdo em pleno século XXI. Nós falamos em cirurgia robótica, quando, na verdade, o Sistema Único de Saúde, nós não temos acesso a nenhuma cirurgia videolaparoscópica pelo SUS, na alta complexidade. Foram feitas campanhas midiáticas, né, chamando a atenção para a não interrupção do tratamento, para o diagnóstico precoce da doença, para a não interrupção dos exames. Eu acho que a imprensa, ela, como bem utilizada, ela tem um papel fundamental, né, para chamar a atenção da população para isso. As orientações continuaram, né, continuam até hoje. Né, pacientes com câncer, né, se perguntam muito se devem interromper, se não podem vacinar. Eles têm que continuar vacinando, eles têm que obedecer o calendário de vacinas, e pacientes em tratamento são considerados imunossuprimidos e agora entraram no calendário vacinal, e isso é muito importante. Isso é tudo orientações que nós, como sociedade, temos a obrigação de dar. Né? Não obstante, deve ser respeitada, obviamente, tudo em comum acordo com o Ministério da Saúde, e reforçando para os pacientes não vacinados a necessidade de isolamento pré-operatório, né? E, enfim, todas aquelas orientações que muitas vezes o Ministério dá, mas dá de forma ampla, e os pacientes oncológicos precisam, às vezes, de uma informação mais setorizada. Né? Apresentamos essas medidas todas dentro do
último Congresso Americano de Cirurgia, né? E realmente o Brasil, ele, através da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, eu me orgulho muito, ele saiu na frente, não só quanto às orientações, mas também quanto à normatização e a tratativa e o trabalho junto ao Ministério da Saúde de tentar melhorar, diminuir esse gap do atendimento oncológico e dessa diminuição do número de cirurgias. O mesmo número tem mesmo período, vários trabalhos saíram, por exemplo, o número de mamografia reduziu em 47% no primeiro semestre de 2020, e assim como também o diagnóstico de câncer coloretal numa mesma instituição em São Paulo, José Camargo diminuiu 46%, né? Entre abril e julho, nós notamos, através de pesquisas com 10 UNACONs e CACONs do país inteiro, né, uma diminuição de até 70% em média, né? Alguns não reduziram, outros reduziram 90%, outros tiveram que ser utilizados para atender pacientes com Covid, mas houve uma redução em média nesse período de 70% de cirurgia oncológica nesse serviço. O que a gente espera para o próximo ano, para esse ano e próximos 2 anos, devido à diminuição de exame de rastreamento de rotinas também, não só por causa disso, mas o aumento do número de casos avançados, infelizmente, um atraso do diagnóstico das recidivas. Recidiva não quer dizer que o paciente não possa ser curado. Esse paciente ele pode ser curado, sim. A questão é que se você faz um diagnóstico de recidiva precoce, você aumenta muito a chance de cura. Se você faz um diagnóstico de recidiva tardio, a chance de cura desse paciente é muito pequena. E, infelizmente, um aumento de mortalidade por câncer. Não só nós, como os países desenvolvidos, por causa dessa diminuição do número de cirurgia, do retardo diagnóstico. Lembrando que 59% dos tumores iniciais são tratados apenas com cirurgia. A cirurgia é responsável pelo tratamento de 75% dos pacientes com câncer, a cirurgia é responsável por 90% do diagnóstico de certeza dos pacientes com câncer. O que devemos tomar cuidado? A não interrupção dos tratamentos oncológicos, a retomada e facilitação imediata dos exames de rastreamento diagnóstico. Temos que ter isso como foco, essa pandemia vai atravessar esse ano. E para que a pandemia não aumente ainda mais a distância entre o acesso ao diagnóstico, estadiamento e tratamentos adequados existentes do SUS para a saúde suplementar. Toma muito cuidado. Às vezes vai discutir junto ao Ministério da Saúde e a resposta está na ponta da língua. Estamos no meio da pandemia e não temos dinheiro. Então, não temos dinheiro, a gente já sabia, né? A gente sabe que o SUS presta um serviço muito importante ao atendimento ao usuário, responde por 80% do tratamento, do atendimento de todas as patologias do país, né, por 80% da população, mas nós não podemos nos furtar em diminuir, nós como sociedade e sociedade médica, nos furtar a aumentar ainda mais esse gap por causa da pandemia. Obrigado, agradeço o convite mais uma vez, me sinto muito honrado de estar aqui representando minha sociedade, representando o meu país nesse importante fórum de atendimento ao paciente oncológico. Obrigado.